Fala, fala, criptorricos! Estamos começando mais um episódio do O Podcast do Cripto Rico e hoje com o convidado Jonathan Ribas, que vamos falar aqui entre vários assuntos, né, mas principalmente da geopolítica e também sobre o sistema em que a gente vive. O Jonathan, que já tem aí mais de 4 milhões de pessoas que acompanham ele nas redes sociais, né, mais de 4 milhões de pessoas que veem o conteúdo por mês. Tem o quê? Mais de quase 800 mil já, somando todas as redes, seguidores. Cara, tá dando mais de 900 já, velho. E você começou a bombar quando, assim, em rede social? Foi do nada, assim? Aquele do nada, né? Não, do nada, Você tá construído, de repente... Não, mas pior que é isso, né, cara? Mas é que é um conteúdo, eu tava falando aqui de geopolítica, né? Mas começou falando sobre finanças, aí focou mais em geopolítica, tem também cristianismo, que a gente vai falar um pouco. Sim, total, cara. Eu comecei em 2019, 18, 19 ali, com a pilha do Gary Vee. O Gary Vee falava muito sobre TikTok, né, cara? Não sei se vocês lembram nessa época, sim. Pegaram isso também. E aí o Gary Vee falava, tem que postar conteúdo específico e tal. Eu já sou advogado há vários anos, enfim, né? Então tinha uma base ali de investimentos e coisa. Comecei a postar conteúdo sobre finanças mesmo, investimentos e coisa. E aí, cara, tipo, os primeiros 6 meses, um ano que eu vi ali, que eu tinha, no caso, eu já tinha Bitcoin, tinha comprado Bitcoin em 2018. E falando sobre investimentos tradicionais, eu falei, cara, não faz sentido eu ficar falando desse negócio de ações aqui se meu Bitcoin tá valorizando 1000%, né, cara? Não tem nenhum sentido isso. Aí comecei a focar mais em cripto, né? Mais ou menos em 2020 ali. Sim. E foi nesse período que você sentiu que, deu o boom de verdade nas suas redes? Cara, no TikTok foi bem rápido, assim. Até hoje eu falo pra quem quer começar a produzir conteúdo, o cara fala, começa no TikTok. Porque o TikTok não tem aquela dinâmica, agora o Instagram também não tem tanto, né? Que é aquela dinâmica de ter seguidores para alcançar pessoas, né? Uhum. TikTok é inverso, inclusive, né? Tipo, tu pode ter 0 seguidores, 1 seguidor e alcançar 1 milhão, né? Passando ali. E aí, tipo, nesse sentido eu comecei a postar muito conteúdo sobre finanças tradicionais e o próprio TikTok não tinha ninguém que postasse conteúdos de investimentos. Naquela época era só dancinha mesmo, né? Sim. Aí eu postava mais conteúdo sobre investimentos e tal, os caras me convidavam para participar de eventos, então eu fiz, por exemplo, eventos por 2 anos consecutivos do TikTok mesmo, que eram eventos de finanças. Aí tinha o Primo Rico fazendo uma live e eu lá fazendo uma live. E em Bitcoin, em cripto, você entrou em 2018, você estava falando? Comecei em 2018. Só por Bitcoin? Cara, Ou saiu fazendo loucura com outras altcoins, enfim, testando e perdendo? Foi essa época que teve ali a estourada da alt-season, né? Que você jogava dinheiro, brotava em qualquer lugar. Então, 2018 foi a época de queda, né? Aí logo depois veio 2020, que foi a pandemia, que teve injeção de liquidez, loucura. Injeção de grana e tudo subiu. Como é que foi essa experiência de entrar no mundo cripto? Cara, eu comecei, porque eu falei que eu sou advogado, né? Então, na época da advocacia, eu sempre fui muito ligado em tecnologia e tal. E comecei ali em 2014, mais ou menos, a acompanhar o Bitcoin. Porque eu via a Silk Road. Só acompanhava de longe? Só acompanhava, pela tecnologia mesmo, né? Mas entendeu a tecnologia naquela época? Exato. Cara, me chamou muita atenção aquele negócio porque era um mercado negro, tu entrava lá, tinha todo tipo de coisa ilícita, né? Que não poderia... Da Silk Road, né? A rota da seda do Ross Ulbricht, que estava preso até agora há pouco. Exato. E que os Bitcoins dele estão até com o governo americano ainda, né? Mas... Começou a me chamar a atenção aquilo. Eu falei, cara, tem alguma coisa aqui. Como é que os caras não conseguem fechar esse negócio, né? Como é que eles não conseguem empreender essas pessoas que estão transacionando? Como que esses caras transacionam no mundo inteiro? Porque eu podia comprar aqui do Brasil um negócio nos Estados Unidos, né? E eu fiquei pensando, pô, que loucura é isso, cara? Aí comecei a estudar o Bitcoin. Aí, justamente, eu fiquei acompanhando. Quando ele deu aquela alta absurda em 2017, né? Começou a cair em 2018, eu falei, cara... É hora. Né? Tem um negócio aqui, né, velho? Eu vou começar a comprar esse negócio aqui, né? E você já tinha um conhecimento de finanças, né? Sabe que o negócio é cíclico. Falou, agora é a hora. Caiu como uma luva pra ele, né? Acho que no caso da maioria é o contrário, né? O cara entra ali, toma porrada, depois começa a entender pra conseguir se manter ali. E ali você entendeu, de fato, você foi apresentado à descentralização, digamos assim. Exato, ao conceito de descentralização do Bitcoin. Entendeu como que ele se separa do Estado, do sistema e como as pessoas... tinham vida fora do Estado. Total, cara, total. Tipo, porque como advogado, né, se tu chegasse no meu escritório e falasse, Jonathan, eu tô endividado, né, não tenho condições de pagar essas dívidas, ou eu pago as dívidas ou eu boto comida na mesa. O que eu faço? Cara, eu vou te dar um plano aqui, ó, tu faz isso, isso e isso. Né, tu não vai pagar os teus credores, né?
azar o deles por enquanto, e tu vai focar aqui, tu vai ter formas de proteger teu patrimônio, como advogado. Cara, quando eu olhei o Bitcoin, eu falei, cara, isso aqui é muito melhor, né, velho? Né, para proteção patrimonial, enfim, e ficou comprovado, né, na história quantos caras usaram isso como proteção até para ilícitos, né? Então, tipo, é realmente um ativo muito forte, assim. O Jonathan tem o jeitão de ser um cara muito frio e calculista. Você como investidor é um cara frio e calculista? Cara, geralmente sou, mas não tanto, não tanto quanto buy and hold, deveria, por exemplo? assim. Ou você faz trades? Não faço trade. Não? Cara, não faço trade. Buy and hold. É, mais Bitcoin, buy and hold. praticamente, né? Tem algumas coisas que hoje em dia eu aprendi a separar, assim. Então eu separo muito, por exemplo, tem uma grana que eu tenho em Bitcoin que eu deixo lá, eu nem olho, assim. Aí eu tenho uma grana que eu fico ali mais especulando, tem uma grana que eu uso para futuros, enfim. Então eu tento separar mais isso, né? Uhum. Porque no ciclo 2021 eu meio que exagerei, assim, né? Peguei toda a grana e falei agora... Todo mundo que a gente fala, até lá no evento, os caras falam, putz, ciclo de 2021 tinha 50 moedas na carteira e tal. Que foi a época que foi uma loucura, né? Foi um frenesi total, né? A gente mesmo tinha moeda pra caramba, coisa que a gente abria. O papo ali né? depois disso foi, vamos limpar a carteira um pouco, porque tá feio de olhar isso aqui. É feio. Não tem controle nenhum, né? Tinha tanta coisa ali que o cara nem sabia o que era mais, né? Pois é. E é a questão do Estado, digamos assim. Você fala muito de sistema, de Estado, de como que essas coisas acabam muitas vezes entrando na vida das pessoas e atrapalhando de certa forma, né? E o Bitcoin é a alternativa fora do Estado. Como que você vê o Bitcoin hoje inserido no Estado também, com muitos governos e até o status quo, bancos, grandes bancos, abrindo mão de certas coisas para investir em Bitcoin e oferecer esse produto para os seus clientes? O Bitcoin saiu da marginalidade e está se entremeando cada vez mais no nosso dia a dia, no dia a dia do Estado. Como que você vê esse cenário? Cara, é um tópico... Uma coisa que você achava inimaginável um tempo atrás? De certa forma não, cara, né? Porque eu acho que é o caminho lógico, meio que inevitável, né? Tipo, o Estado por muitos anos tentou combater, né? A gente que está há mais tempo no mercado de cripto, a gente já viu isso acontecer, né? Por exemplo, a China banir mineração, banir até mesmo, né, o hold de cripto, o uso de cripto, enfim. Né? Os próprios Estados Unidos, no governo Trump anterior, fazia dezenas de ameaças, né? Que o Bitcoin era uma ameaça para o dólar, que eles tinham que banir esse negócio, enfim. Nos Estados Unidos, várias corretoras não podiam operar, o próprio CZ foi quase preso, né? Ficou preso, né? Foi preso, né? Então, e recebeu perdão semana passada. Olha só como, olha só como as coisas são. Do Trump. Ele foi lá beijar a mão do Trump e falou, tá tudo certo, Cid, tá tudo tranquilo. Então, tipo, a gente viu esse movimento meio que para fechar, assim, para, sei lá, talvez abafar o Bitcoin, mas não deu certo, né? Não deu certo. Muitas tentativas foram feitas e não deu certo, cara. A gente viu o Bitcoin cair 50% e umas semanas depois o negócio recuperar, né? Que ação que faz isso, cara? Né? A gente tem ações no Brasil aí que morreram, né, cara? Depois que caíram percentuais assim, então... o Bitcoin talvez tenha se comprovado, né? A gente não tem certeza ainda, mas talvez tenha se comprovado no tempo essa tese de realmente ser um ativo descentralizado e inquebrável, né? E talvez o que eu vejo que está acontecendo é que os governos ou bancos perceberam que, bom, se esse negócio não vai quebrar, é melhor a gente ter um pouco, né? Porque se ele crescer demais, a gente vai precisar, né? E tem um certo controle ali, né? Apesar de ser descentralizado, com esse volume de investimento em cima, consegue ter, de certa forma, um nível de controle, né, em cima do ativo. A questão o Júnior comentou, né, que o Estado está agora também de olho no Bitcoin, tem Bitcoin e tudo mais, mas ele continua sendo um ativo que é uma ferramenta para a gente sair do sistema também, né? Sim. Que eu vejo até você comentando muitas vezes que para você sair do sistema, um dos primeiros passos é ter liberdade financeira. Fala um pouquinho pra gente do Bitcoin como ferramenta para isso. Eu acho que primeiro até o que é o sistema, né? Que até você defende, tem um curso da saia do sistema. Total. Conta pra gente um pouquinho o que é o sistema e como que, de certa forma, ele atrapalha a nossa vida, o nosso dia a dia. Porque a gente acaba falando sistema, Estado, às vezes fica uma coisa meio que conceitual. O que é o governo? Né? Tá no de poder, fato, o que é o sistema, né? Exato. O que é o sistema? É legal, cara, porque muita gente associa o sistema a Matrix, né? Aquela ideia do filme Matrix e tudo mais. E, cara, tem muito disso, apesar de ser uma ideia muito utópica, né, no filme, mas se tu começar a estudar isso mais a fundo, e enfim, eu estudei por vários anos, a gente vê que, por exemplo, a moeda fiduciária, cara,
não tem nenhum sentido a moeda fiduciária existir e as pessoas confiarem nela cegamente, principalmente, né? Ela até tem um sentido de existir porque ela facilita as trocas. Mas a pessoa recebe o salário dela em moeda fiduciária e um mês depois aquele negócio vale menos, cara. Né? E ela investe numa renda fixa que o banco está ganhando 20% de juros ao ano num financiamento, emprestando aquele dinheiro, enquanto está pagando para ela, né, metade daquilo ou menos ainda, né? Então, tipo, a pessoa sempre perde, né? O dinheiro fiduciário ele sempre penaliza o cidadão, no caso, assim, o NPC, né, o plebe ali, a pessoa mais simples, para beneficiar, né, talvez o Estado ou os colaboradores ali, os participantes, né, desse conglomerado do sistema, né? Então eu diria que o sistema ele, claro, não é só a moeda fiduciária, é uma série de fatores, enfim. Então, mas é o combustível do sistema. Mas é o combustível do sistema, né, cara? Porque ele está ali penalizando e, de certa forma, se a pessoa não entende sobre dinheiro, não entende sobre finanças, ela vai ficar sempre naquele ciclo, né? No máximo que ela vai fazer é pegar um pouco de dinheiro, guardar, botar numa poupança. Só que isso não vai mudar a vida dela nunca, né? Ela sempre vai ficar na mesma rodinha ali girando e o dinheiro que está na poupança não vai se valorizar. E a rodinha cada vez menor. E vai fechando, né, cara? E aí o cara tem que trabalhar em 2 empregos, 3 empregos para poder ganhar a mesma coisa que ganhava. Seria leviano dizer que é a manutenção do Estado viciado em inflação? Também, cara, com certeza. Porque depois da queda do padrão ouro, lá em, quando foi? 1971, né? A gente começou a viver muito mais um período inflacionário e um sistema baseado em crédito e viciado em crédito, né? Em dívida, né? Os estados cada vez se endividando mais e cada vez mais imprimindo dinheiro sem pudor, não é isso? E cada vez mais períodos de inflação e creche, e nisso o poder de compra das moedas fiduciárias vem caindo muito. E justamente numa dessas crises de 2008 surge o Bitcoin. Você acha que o surgimento do Bitcoin justamente em 2008, com o primeiro bloco sendo minerado em 2009, foi coincidência? Ou você acha que foi alguma coisa planejada por Satoshi Nakamoto? Eu acho que foi planejado, cara. Eu acho que a história ali que os caras contam, né? Os não é CryptoPunks, Cypherpunks, né? Contam que seria realmente com esse objetivo. Tem até bem legal um mapinha que tem, não sei se vocês já viram, que mostra assim a evolução da tecnologia de criptografia e moedas, etc. É uma coisa já meio que das antigas, né? Da década de 90, né? Que veio evoluindo a ideia e deslancharam em 2008. Exato. Os caras iam testando, já tinham moedas que tinham testado, enfim. Até a própria tecnologia de DLT, né? De ledger distribuída, é uma coisa antiga também. Na verdade, acho que aproveitaram, né? Falaram, estamos aqui com a tecnologia, se não tem nada para lançar ainda, vamos acelerar para lançar, porque agora é a porta que abriu ali para entrar. E aí pegou 2008, aquela crise bancária absurda, né? Que no fim acabou refletindo para as pessoas pagarem, inclusive, né? Que o governo americano fez o bailout, aquele negócio que... Sim. Eles basicamente salvam os bancos usando o dinheiro dos impostos, né? E quem paga, no fim das contas, é a pessoa, né? O cidadão ali, contribuinte, né? Então... E se não for dos impostos, é através da impressão de mais dinheiro, que é a inflação, que também, no fim das contas, é a gente que paga. E pensando agora, justamente numa segunda crise, que foi a questão da pandemia do Covid, a gente teve, obviamente, o crash, a correção da cripto, mas foi um dos períodos em que o Bitcoin e as criptos mais se fortaleceram também. Sim. Que foi também com a entrada do Michael Saylor, que ele começou a investir em 2020, 2021. Sim. Né? Então, essa parada toda de... Bitcoin Treasuries, né, que são as empresas comprando Bitcoin para a tesouraria das empresas, não é uma coisa de agora nem de 2 anos atrás, já é de 2020 em plena pandemia, né? É verdade. Como é que você vê as Treasuries? Você acha que é uma coisa benéfica? Cara... Porque a gente vê também, de certa maneira, uma certa centralização de moedas na mão de poucos players. Sim. Como é que você vê isso? Eu não acho tão benéfico para o Bitcoin, né, enfim, porque o objetivo realmente seria que o Bitcoin ficasse na mão de pessoas, né? Só que a gente entende também que, cara, é um movimento inevitável, né? Se o Bitcoin realmente tomar a proporção que é para tomar, enfim, de ser um ouro digital, de ser um ativo que pode ser a reserva de valor mais forte que o ouro, inclusive, né, que o ouro físico que nós temos, enfim, os caras falam, né, o Saylor e outros caras falam que no futuro nós vamos inverter essa lógica, inclusive, né? Nós vamos chamar o Bitcoin de ouro e o ouro físico de ouro físico, né? Então, o que a gente chama hoje o ouro físico, né? Vai ter uma separação, né? No caso, seria invertido ali. E,
Mas, cara, eu acho que é um movimento inevitável. Se a gente vê uma valorização, é inevitável que as empresas vão começar a adotar isso, que investidores institucionais vão querer comprar isso e que empresas ou governos vão querer ter isso guardado, né, em reserva. Então, meio que é contra a ideia inicial do Bitcoin, né? Acho que é contra a ideia inicial do Bitcoin, mas é um movimento que é inevitável pela proporção, né? Não tem como fugir e precisamos deles para que o ativo valorize na proporção que está valorizando, né? Também. Desse tipo de capital. Até porque a ideia do Bitcoin é cada pessoa ser o seu próprio banco. Eu acho que todas as pessoas, o conjunto, não está preparado para ser o próprio banco. Sim. Você acha que a gente precisa desses caras, ainda precisa desses caras para as pessoas comuns ter acesso a esse tipo de ativo, a esse tipo de moeda forte que é o Bitcoin? O que é legal é que vem, às vezes, dessas iniciativas também, é que vem muita iniciativa educacional, né? Isso é interessante, né, cara? Tipo, a gente vê que ali aquela Orange BTC, que é um novo que tem aqui agora no Brasil, né? Não sei se pode se chamar um ETF, enfim. Acho que não é. É uma empresa listada mesmo, né? É uma empresa focada justamente em tesourar Bitcoin, né? E aí eles têm algumas iniciativas para educação. Então, e de certa forma, cara, a gente vê que, como influenciador, assim, a gente vê que as pessoas elas começam nesse mercado geralmente pelo motivo errado, né? Elas começam por quê? Porque o mercado está subindo e elas querem entrar. E aí o que elas fazem, inclusive? Elas às vezes nem compram Bitcoin, elas compram um monte de outras moedas, né? Vai comprar Pepe, Doge, Shiba. Porque entra no CoinMarketCap, vê que é barato, né? Mas não entende a relação de market cap e tal, né? E acha que vai valorizar um monte, enfim, que vai ficar rico, e aí a pessoa entra no mercado, né? Depois ela vai descobrir o que é realmente. A grande maioria abandona, né? Perdeu o dinheiro, abandonou, mas não quer mais saber disso. Tem uma pequena parcela que ainda vai para o lado educacional e acaba aí no médio e longo prazo se dando melhor, né? Recuperando ali até, inclusive igual a gente aqui fazendo, a gente toma uma porrada também lá atrás, mas Nossa, aí quando você começa a entender de fato o ativo, né, a gente começa a ir mais confortável. A gente ainda vê muito preço, né? Tem gente que esquece do preço, soma os bitcoins da carteira ali. O certo é fazer igual o John. E acabou, o preço não interessa, o preço em dólar não interessa. Você vai por esse lado ou você ainda fica monitorando ali quanto você tem em dólar na carteira, convertendo para Bitcoin, né? É inevitável, o cara acaba convertendo, mas a ideia acho que é mais promissora, né? Talvez seja realmente essa, né? Do cara sempre, até mesmo usar altcoins, enfim, né? Porque tu não vai deixar de participar, tu sabe que tem uma altcoin que pode se valorizar 500%, tu vai, não quero saber disso. Mas tu vai converter para ela e na volta tu vai voltar para o Bitcoin, porque tu sabe que aquele ali é realmente o potencial, né? É que ainda a percepção da grande maioria é que é um mercado especulatório. Né? É para comprar barato e vender caro. Né? A gente ainda não tem enraizado, na maioria, né? Na maioria das pessoas que investem em Bitcoin, de que aquilo é um negócio que daqui para frente vai ficar maior só. Né? Vai corrigir, mas também vale a pena ficar quebrando cabeça, esquentando cabeça todo dia com preço. Né? Pois é. A gente vê influencer falando lá de Bitcoin, influencer não, né? Até pessoal que está no mercado financeiro, tudo que vai chegar a $1 milhão. Isso muito por conta também do volume de dinheiro que tem sido impresso, né? Sim. E eu aqui, de certa forma, acredito que a próxima crise vai ser nesse sentido. Você acredita nisso? Qual que é o gatilho da próxima crise global aí? Você tem alguma especulação em cima disso? Cara, eu tenho um vídeo para postar, inclusive, sobre isso, assim, né? Porque... A gente vai postar o podcast depois, então... não, mas é justamente porque eu trago essa reflexão. Cara, tipo, muitas pessoas até que não participam do mercado de cripto falam assim, porque tem aquela ideia do grande reset, né? Que é o que? O Fórum Econômico Mundial já lançou isso, falou, vai haver um grande reset financeiro, enfim, né? Que é o global. Você não vai ter nada e vai ser feliz? O slogan é esse, né? Você não terá nada e será feliz. E aí as pessoas falam, não, porque isso vai acontecer com o Bitcoin. Cara, mas quantas pessoas realmente, né, no Brasil e no mundo têm um patrimônio significativo em Bitcoin que não sejam bilionários ou milionários? Né? E aí o sistema vai fazer um grande reset nos bilionários e milionários, que são os caras que financiam o Estado, né, ou que participam na maioria das vezes. Ou será que faria mais sentido esse grande reset realmente se afetar as pessoas comuns, que aí não terão nada e serão felizes, né? Que vai fazer o slogan valer, né?
Porque a pessoa não vai poder comprar carro, não vai poder comprar casa, não vai poder nada e o Estado vai dar tudo. Que talvez fosse a próxima grande depressão. Com moedas fiduciárias, eu acho. Porque a crise de débito tá tudo, né, tipo, em máximas absurdas. Muito inflado e O tudo. lance é que esse tal de grande reset, ele não é um interruptor, clac-clac. Também. Ele pode estar acontecendo e a gente nem está percebendo. Total, né? com certeza. Justamente com a sardinhada vendendo seus bitcoins e esses grandes bancos comprando esses bitcoins, ETFs, BlackRock, enfim. O negócio pode estar passando de mão, a gente não está vendo e pode ser uma grande pegadinha desse status quo. E a gente falou de Trump aqui, que na última eleição ele era bem contra o Bitcoin e agora meio que abraçou tudo, totalmente, né? Total. Você acha que é por conta da tecnologia ou de interesse próprio que ele abraçou o Bitcoin? Pode falar, pô. Acho que, cara, não vejo o Trump como um entusiasta de tecnologia, né? Eu acho que ele abraçou mais pelo interesse financeiro, né, cara? Financeiro e talvez político, né? Porque grande parte do eleitorado que investe em cripto lá nos States acabou votando nele porque ele foi bem pró-cripto, né? Total, e até a Kamala acho que entrou atrasada nessa, né? Ela viu que estava bombando pro Trump e falou, depois começou a pivotar, né? E isso, o Joe Biden, acho que nem sabia o que era cripto, deixava na mão do Gary Gensler lá e só, pum. Mas acho que tem muito interesse do Trump, né? Tem, cara, ele tem. Da família dele. A família dele agora tem aquele fundo, né? Tem aquele fundo meio DeFi, né? Tem mais outros projetos. Eu vi ali pelo Perplexity, né? Pela IA, né? Perplexity afirmou que o Trump tem cerca de 10% do patrimônio pessoal dele em Bitcoin já. Então, tipo, cara, um presidente americano, cara, ter 10% do patrimônio pessoal... É bom e é ruim, né? É bom e é ruim, né? Tem aquele ponto que a gente estava falando, a questão da descentralização e até o Estado, enfim, o sistema tá fora. Mas, cara, é um sinal que esses caras estão vendo alguma coisa, cara, né? E o que eles estão vendo que a maioria não tá vendo, né? O que eles sabem que a maioria não sabe, né? Sempre essa é a questão, né? E você acha que isso pode, o Bitcoin na mão de governos pode ser uma arma financeira para o futuro? Para uma guerra comercial do futuro? Igual a gente está vendo a guerra comercial, principalmente Estados Unidos e China hoje. Questão de terras raras, você acha que Bitcoin pode ser algum desses fatores daqui a uns 5, 10 anos, por exemplo? Talvez, cara, talvez. O Bitcoin foi muito usado, né, em várias crises financeiras, né? Por exemplo, quando a Rússia tomou ali as sanções americanas, caiu fora do SWIFT, os oligarcas russos todos começaram a migrar para Bitcoin, né? Porque não tinha, o rublo começou a desvalorizar, né? Imagina, tu ter real aqui, o real desvaloriza 20%, 30% numa semana, cara. Né? E aí tu vai fazer o quê? Então não tem como tirar o dinheiro, porque o dinheiro está trancado no país, o SWIFT está desligado, tu não consegue fazer câmbio. Né? E o que o cara vai fazer? Vai lá numa corretora e compra Bitcoin. Né? Aí o que eles começaram a fazer? Sancionar corretoras, né, russas, para não deixar os caras fazerem. E mesmo assim é difícil, né, você controlar, porque tem, né, um simples KYC você já acaba com tudo. E a questão da China fala que eles proíbem mineração de Bitcoin, acesso da população a criptomoedas, né, mas o próprio governo deve ter uma cacetada de Bitcoin. A gente só não sabe porque deve ser muito pulverizada as carteiras de Bitcoin do governo chinês, mas eles devem ter uma cacetada também, né? Bem provável, cara. Eles já devem ter feito muitos confiscos ali também, né? Tipo o governo americano, né? O governo americano acho que hoje é o maior, né? Não? Holder do Bitcoin, será? Eu acho que depois do Satoshi deve ser um dos, né? Senão a China aqui também oculta dados. É que a China é um negócio complicado. Não tem como saber, não tem como saber. E a própria carteira do Satoshi daqui a pouco vai ser uma corrida ao ouro, né? Em questão de computação quântica. Porque já que não tem dono, né? Tá ali esquecido. Atacar. Quem pegar não vai estar roubando, né? Em tese, né? Só se alguém vier à tona e falar, eu sou o Satoshi com provas, né? Mas também, o dia que isso acontecer, segura peão, né? Eu acho que não sei se aconteceria, porque... Quem que você acha que é o Satoshi? Você tem algum palpite? Cara, não sei, velho. Eu já li tanta teoria assim, cara. Tipo, tem até uma... Porque aí tem aquelas teorias que falam que quem criou foi a NSA ou a CIA, enfim, né? Tem uma mulher do FBI, cara, que falou... ela era da NSA, na real. Não lembro o nome dela agora, que falou que entrevistou o Satoshi no começo, lá em 2013, 14, assim. Né? Aí tem vários caras que falam, né, que, enfim, descobriram quem era o Satoshi, mas nunca divulgaram e tal.
ter uma conversa muito... pode ser um cara ou pode ser um grupo de cypherpunks, né? Mas acho que o candidato mais forte é aquele tal de Ralph Finney. Provável. Né? Que já faleceu. Mas esse aqui dá um corte, ó. O CZ postou que é o Trump, né, cara? Então, é molecagem, né? Porque né, o Trump perdoou, ele falou, vou falar que ele é o Satoshi. Deve ser uma coisa meio conceitual, né? Deixou ali... Mas é um pouco difícil, né? Porque, como você falou, ele não entende bolhufas de tecnologia, né? Pelo menos, né? E na época ele era puramente empresário, né? Na época de 2008, 2009. Empresário do ramo sólido mesmo, né? De prédio, né? Concreto. De concreto, né? de fato, ele literalmente. É o cara de subir as Trump Towers, né? Acho que ele não sabia muito nem logar no MSN na época, o Trump. E governos e cripto, combina a questão de CBDC? Qual que é a sua opinião sobre isso? Cara, CBDC já, para mim, está comprovado, né, pelos exemplos que a gente tem na prática, que não é um negócio bom, né, cara? Não é algo que vem para ser benéfico para as pessoas. A gente vê, por exemplo, o exemplo da China, né, que já funciona, o CBDC do Yuan digital. Tem alguns outros exemplos na Nigéria, por exemplo, né, e outros países que já funcionam. Mas, cara, é aquela coisa, né? Tu vai dar um poder para o Estado que vai além de qualquer expectativa, né? Ah, mas isso não vai ser usado. Até tem um corte do Haddad, né, que ele fala, né, que os caras questionam, tá, mas o CBDC, o Drex, ele vai poder fazer um controle. Daí ele fala, até poderia, mas não vai ser usado para isso, né? Então, tipo, cara, se a gente vai dar esse poder para o Estado, é inevitável que em algum momento ele possa ser usado, né, para exercer um controle maior. E aí, cara, se é que faz sentido a gente dar esse poder para o Estado que já tem tanto, né? Tanto poder, né, cara? Na China ali tem vários casos, exemplos, né, práticos de testes com validade do dinheiro. Então, o cara já tem o dinheiro fiduciário que já desvaloriza. Além disso, ele é forçado a usar o dinheiro, né, consumir, porque senão o dinheiro vai expirar, inclusive, né? Então, tipo, tu trabalhou esse mês, tu tem 30 dias para gastar ou azar o teu, né, cara? Trabalha mais um mês aí, né? O conceito de poupança não existe nesse lugar. Não tem nem como você ter algum tipo de investimento num lugar desses, porque validade de dinheiro é absurda, né? Esses são mecanismos que já estão sendo mais falados agora, né, porque está em alta, mas quais outros mecanismos que o Estado pode usar para confiscar nossos bens ou para derreter nosso patrimônio sem que a gente perceba, né? Ou sem que a gente saiba, inclusive, dos mecanismos que eles têm? Por exemplo, o confisco de terras, vai. Cara, como advogado eu já vi casos, assim, já tive casos, inclusive eu tenho processos sobre isso que, cara, duram mais de 20 anos, sendo bem prático, bem sincero, assim. E algumas pessoas até nem receberam, mas de desapropriações de terras, né? Então, por exemplo, o cara tinha uma terra, o Estado falou, vou cruzar uma estrada aqui no meio da tua terra. Ah, beleza, eles fazem a estrada e eles vão ter que pagar depois, né? Em alguns casos nunca pagam. Então, tipo, tem um precatório lá que a gente teve que vender o precatório porque o Estado não ia pagar, tinha 20 anos para pagar. Né? No estado do Rio Grande do Sul, os precatórios estão atrasadíssimos. Então, tem muitos casos como esses, né? E também tem exemplos práticos, assim, por exemplo, o cara tem uma dívida, né? Hoje em dia existem vários sistemas do CNJ, do Judiciário, e que, de certa forma, são importantes ter, né? Para realmente cobrar ali, eventualmente, algumas coisas, mas que de certa forma às vezes são explorados de forma absurda, né? Então o cara consegue fazer, hoje em dia tem um sistema que chama Sniper, cara, né? O nome do sistema é bem interessante, né? E ele faz uma varredura em tudo, cara. Ele pega tudo que tu tem, todos os teus cadastros em empresas de consórcio de energia, água, telefone, ele faz um link de tudo. E aí mostra assim, o fulano, o Jonathan, ele tem isso aqui, né? Ele mora nesse lugar aqui, ele tem cadastro em tal lugar. Então, tipo, os caras fazem um panorama da tua vida, assim. E aquele sistema que você falou do CryptoJus, alguma coisa assim? Tem o... Né? Que foi lançado recentemente, Sim. que é justamente para confiscar cripto em caso de devedor. Né? Tem o Sisbajude, que faz o confisco na bolsa, não, faz o confisco, também faz na bolsa, né? Faz o confisco de ativos tradicionais, digamos assim. Então, se o cara tem dinheiro em qualquer conta bancária, ele bloqueia na hora. Se tu tem ativos, investimentos, tesouro, ações, ele bloqueia também. E aí eles criaram o CryptoJude agora, que é a expansão disso para cripto. E aí as corretoras, elas têm que aderir, né? Não tem a opção de não aderir. Né? As VASPs, as corretoras nacionais. Exato. E no momento em que a pessoa tem uma dívida judicial, ali, que está sendo faz parte de um processo judicial,
a contraparte, ela pode pedir, eu quero uma penhora aqui, um confisco aqui no CryptoJude. Ele faz uma varredura, então a pessoa não precisa apontar, ele tem dinheiro na corretora X. Não, ele não precisa apontar, o sistema busca em todas e aonde tiver saldo ele bloqueia. E esse confisco é feito à revelia ou o devedor pode falar, não, quero pagar em cripto, quero dar esse imóvel. Aí, eu vou te dar de outra forma. Pega esse terreno, deixa o Bitcoin. Geralmente o que acontece é que depois que é feito, primeiro é feito o bloqueio, né? Então a parte, o confisco ele é primeiro, é forçado, e aí depois a parte é intimada para se manifestar, né? Então, por exemplo, pode alegar lá que aquele dinheiro lá é impenhorável, ou sei lá, enfim, ou tu pode colocar, no caso, como tu falou, uma penhora substituta, né? Então, eu ofereço aqui meu carro aqui e deixa minhas criptos em paz aqui. Uhum. Né? Pode fazer isso. Dá pra fazer isso. Qual é a melhor forma de se proteger contra isso? Cara, carteira, autocustódia, né? Não tem, né, cara? Autocustódia tem que ser, hoje em dia, é a proteção principal, né? E aí também a forma como tu compra, às vezes, né? Porque a gente sabe que corretoras nacionais, elas reportam, então tem que ver se faz sentido para te reportar ou não, né? E você, como advogado, eu tenho uma autocustódia recheadíssima de criptos. Se o governo quiser ir atrás dela, ele pode, uma vez que se eu tiver essa autocustódia declarada, ou isso é inconstitucional, não sei. Pode. Pode? Por isso que eu sempre falei, a questão da declaração, ela pode ser uma pegadinha no Brasil, né? Porque, por exemplo, por muitos anos, e ainda né? A Receita Federal ela incentivou as pessoas, não, pode declarar e não vai precisar pagar nenhum imposto, né? Hoje em dia é 35 mil, né? O máximo. Eles vão ali, né? Não, vai, declara aí e não paga nada. Por quê? Porque daqui a 5 anos... Já tem identificado ali que o Jonathan tem tanto... declarei aqui minha carteira, então fulano tem tanto, né? Aí se o cara está devendo, tu tem aqui na tua declaração, porque num processo judicial tu pode também pedir a quebra do sigilo bancário, enfim, fiscal, e o cara junta a declaração de imposto de renda dele inteira, né? A Receita Federal entrega. Aí lá vai ter lá, criptos, né, em tal carteira. O juiz vai intimar, Júnior, tá na hora aqui de tu pagar essa dívida aqui, tu tem que entregar essas criptomoedas, onde é que estão, né? Aí a galera do Twitter fala, não, eu perdi, né, fui roubado. E o BO? Cadê o BO? Pois é. E aí movimenta como aquilo ali, né? Que quando movimentar, vai ver na blockchain, aí tu vai virar, além do... O cara tem um plano para sumir, né, e não voltar mais. Deixa parado ali, daqui uns 10 anos embora do país, né? Mas é difícil. Tem que dar uma de Daniel Fraga. Tem essa... Pode ser isso. Isso. Ninguém mais viu o Daniel Fraga, né? Nem vai ver. Nem vai ver. Você ensina essas estratégias no teu curso? Eu falo sobre isso. O que mais? Eu ensino... Você pode abrir pra gente? É educacional, né, cara? É educacional, é informação, é conhecimento, né? A pessoa utiliza... Mas sempre incentivo as pessoas a declarar, enfim, né? Seguir a lei, né? Enfim, né? Seguir a lei. Mas são alternativas, né? Como advogado, a gente tem que orientar as pessoas, né? Então... Desculpa, eu perdi o ponto da pergunta, cara. Não, o que mais que tem lá de ferramenta que você pode abrir para o pessoal aí que assim, quer sair do sistema ou pelo menos ficar na sombra ali do radar? Cara, de maneira legal. Sim. Tem algumas alternativas em relação, porque o que é interessante também as pessoas abrirem a mente, assim, é aquela coisa, quando tu conquista a liberdade financeira, tu conquista automaticamente a liberdade territorial. Então tu pode, eu estou preso no Brasil, preciso ficar no Brasil. Cara, tu não precisa. Né? Com passaporte brasileiro hoje tu consegue viajar para vários países. Né? Tu consegue ficar em alguns países 6 meses até. Né? 3 meses, 6 meses, legal. Né? Depois lá dentro tu consegue regularizar a tua situação. Então o cara automaticamente com o Bitcoin, né? Porque o Bitcoin é um ativo global, né? Não existe nem evasão de divisas com o Bitcoin. Né? Tanto que os caras da Receita Federal, naquele podcast lá do Bola e coisas, o Bola perguntou, né, mano, isso viralizou uma época ali, né, mas e como é que faz ali quando o cara tem uma carteira de cripto e tal, de Bitcoin? Eles falam, não, ele não faz nada, né, por quê? Porque não existe crime de evasão de divisas, cara, a legislação fala que o ativo tem que estar no Brasil. Como é que tu vai dizer que o Bitcoin está no Brasil se ele está na blockchain? Está distribuído no mundo inteiro, não tem como. Não existe, aí o cara pode, enfim, sair com esse dinheiro, não sair porque nunca vai sair porque nunca esteve aqui, né, mas tu pode transitar com esse dinheiro pelo mundo inteiro. Se tu pode transitar com ele pelo mundo inteiro, tu pode estar em qualquer lugar. Né? E essa questão da falta de divisa da autocustódia esbarra no direito do investidor não informar o endereço da autocustódia para a Receita? Porque hoje eles não pedem o endereço,
né? Eles pedem, é autocustódia ou está custodiado numa corretora? Ah, é autocustódia, ponto. Eles não pedem um endereço. Você acha que essa falta de divisa é justamente uma justificativa para esse não pedido Cobrança do endereço. Tipo, beleza que você tem autocustódia, a gente não precisa saber o número da carteira, até porque ela não está no Brasil. Isso é um direito do investidor, não informar o endereço. Cara, talvez sim, talvez sim. A Receita Federal, eles ainda tá meio num limbo isso, né, cara? Até tava conversando com o Ismael ali da Claro Cripto ali, esses dias ali, que tava falando sobre isso, que é a questão daquela briga que tava acontecendo ali sobre... Da MP? Da MP e tal, né, sobre acabar com essa isenção de 35 mil, enfim. Então, de certa forma, o governo tá olhando muito para isso, mas ele não entende muito bem como fazer, né? Eles não têm a mínima ideia de como fazer na real, né? Então, eles não podem forçar a pessoa a ter um direito básico na Constituição, que é tu não ser obrigado a produzir prova contra si mesmo, né? Então talvez até seja nesse sentido, né? A pessoa não tem a obrigação de fornecer o endereço da carteira dela, né? Assim como, enfim, em outras situações tu não tem a obrigação também de fornecer certas informações. Eles estão querendo A MP já era uma alternativa ao IOF, né? E agora, como não passou a MP, eles querem uma alternativa à MP. Então, eu nem sei se cripto deve entrar no bojo dessa alternativa. Eu não sei se eles querem atacar por outro lado, mas que eles querem aumentar imposto de alguma coisa, vão querer. Tem aumentado, né, em tudo, né, cara? Então... E essa questão da MP 1303 que não passou, que retirava a isenção de 35K, seria um tiro no pé, né? Porque as corretoras nacionais ficariam totalmente desamparadas. Ia destruir. Porque hoje em dia a única justificativa para você usar uma corretora nacional é essa isenção. Total. Não é? Com certeza. Porque se você usar uma Binance, uma corretora internacional, você não tem essa isenção, mas você tem um leque de cripto muito maior do que as corretoras nacionais. Futuros, mais outras opções, né? Muito mais mercado, Muito né? mais coisa. Então, a única proteção que, de fato, as corretoras nacionais têm é justamente essa isenção de 35K. É uma coisa que acho que vai dar muito pano para manga ainda, né? Porque a gente ainda tem mais... Superamos por um tempo aí, né? Um ano e pouco de governo, com uma perspectiva, talvez, do governo se manter no próximo. Então, acho que a gente vai voltar a falar disso em algum tempo. Né? A questão que a gente vê muito e acaba sentindo, de certa forma, né? Principalmente até no momento político atual que a gente está vivendo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Eu queria entender de você, assim, qual é a relação que o cristianismo tem com a questão do sistema, que eu já vi você também falando em outras ocasiões, mas eu queria ouvir de você aí. Cara, isso é bem legal, assim, porque, tipo, fazer uma provocação para quem é cristão, cara, pesquisa na Bíblia ali, tem aqueles aplicativos de Bíblia online, enfim, pesquisa a palavra sistema, né? Cara, tu não vai ver referências positivas, né? E a maioria das referências, inclusive, vão fazer uma referência a um sistema, realmente um sistema governamental, um sistema instituição, né, de controle, né, e geralmente faz a referência, inclusive, às potestades e principados que controlam o mundo, né, fazendo aquela associação ao diabo como, né, o controlador do mal no mundo, né? Então, tipo, tem essa referência, Efésios, né, vários livros trazem essa referência bem clara, assim, nesse sentido, né? Então, e a gente sabe que o cristianismo, ele fala o quê, né? Nós não pertencemos a esse mundo, né? Nós somos, né, como se fossem, enfim, estrangeiros, né? Estrangeiros nesse mundo aqui. Nós estamos só passando por esse Exato. plano, né? E aí, cara, tipo, muitos cristãos hoje em dia talvez meio que esquecem dessa parte, né? Absorvem isso, enfim. Eu já vi até caras fazendo vídeo, por exemplo, que eu acho meio forçado, né? Mas que o cara falou que cristão não poderia trabalhar CLT, né, cara? Que aí tá, né? Que aí não tem o que fazer, né? Estaria alimentando o sistema, de certa forma. Alimentando o sistema, enfim. Mas, de certa forma, cara, o cristão, eu creio que ele deve buscar, assim, se retirar do sistema, não só quando a gente fala em, por exemplo, balada, né, ou uso de álcool, outras coisas, que eu não vejo problema o cara beber ali um vinho, enfim, alguma coisa, mas, cara, se tu tá bebendo 2 garrafas de cerveja todo dia, aí tá mal a coisa, né?
E o cara tem que realmente se retirar desse mundo, assim, mas também tu tem que ver que, cara, tem muito mais coisa, né? Tipo, o dinheiro fiduciário, todo esse controle do Estado, tudo isso, toda essa influência, essa divisão que existe, né? Porque a gente tá vendo, por exemplo, o Brasil nessa luta, assim, né? Ah, Lula e Bolsonaro, não sei o quê. E aí o que os caras estão fazendo? Aprovando o CBDC, estão metendo ficha na agenda ali, imposto subindo, enfim, né? E, cara, será que vai fazer alguma diferença no fim das contas se o governo mudar, cara? Né? Tipo, vai fazer várias diferenças em vários sentidos, né? Mas nessa agenda toda, eu acho que não vai, cara. Né? Essa agenda toda vai continuar bombando, né, cara? É uma agenda global e fortíssima, né? Gigante. É muito forte, cara, tem muita influência. Tipo, uma provocação que eu geralmente faço em relação a isso, né? Claro, eu acredito que o governo da direita é muito melhor, né? Não, cara, minhas postagens na rede social são sempre batendo no Lula, inclusive eu não apoio a esquerda. Mas, cara, pega quando aconteceu ali a eleição das presidências da Câmara e do Senado, cara, né? Os caras colocaram quem, velho? Né? Quem mandou colocar aqueles caras ali, velho? Porque daí tu via todos os deputados de direita falando assim, não, mandaram a gente votar no fulano, né? Pô, cara, quem que mandou, velho? Esse é o sistema. Esse é o sistema, né, cara? Que entra governante, sai governante. E nada muda. É a questão do poder, né? Tem algo muito maior por trás, né, cara? E aí, tipo, tem que ver que... Cara, tá na hora de tu sair fora disso daí, né, velho? E é justamente, a gente consegue fazer até o paralelo com o Bitcoin como um fio condutor dessa questão de sair do sistema junto dos valores cristãos. Sim. Né? Que acaba que uma coisa junta na outra e o quebra-cabeça, a cabeça do Jonathan começa a se formar, né? A gente tem o sistema e fora dele temos o Bitcoin e o cristianismo. Muito interessante essa abordagem que você faz. Parabéns pelo... Obrigado. Eu falo sobre ouro também, cara. Falo sobre ouro físico, que é uma alternativa, né? Uma alternativa legal, né? Mas é interessante. A gente vê um lado um pouco mais extremo do Renato Amoedo, 38, né? Ele, de certa forma, sai do sistema deixando de consumir. Então, assim, o cara não tem carro, não comprou casa. Só que você precisa comer, né, cara? Comida você tá pagando imposto também. Mas você usa dessa estratégia também para deixar de alimentar o sistema de certa forma, controlando o teu consumo, assim, não digo assim, consumindo bem, deixando de consumir bens de luxo, mas, por exemplo, ter um carro um pouco melhor, uma casa um pouco melhor, viajar, enfim, coisas que você está alimentando o sistema através de impostos ali. Eu acho que, de certa forma, é meio que inevitável, né? Vivendo nesse mundo, cara, a gente vai acabar... contribuindo, né, com o sistema de certa forma, né? Eu acho que uma coisa que é legal, que eu acho que eu acredito muito, é que a gente não tem como mudar o sistema, né? O negócio é sair do sistema mesmo. Então, cara, cria o teu próprio sistema, cria o teu próprio ecossistema, né? E, cara, viva com liberdade, com paz, tranquilidade. Eu não sou muito de luxo, enfim, tô com um G-Shockzão aqui, raiz. Ótimo relógio, resistente, bom pra tudo. Não sou muito de luxo, enfim, de ostentação, essas coisas, né? Mas eu acho que também, cara, não faz sentido tu viver na miséria, na pobreza, enfim, para não financiar o sistema, porque tu tá vivendo, né? Não tem como tu não financiar esse sistema. O que você acha do 38? Eu acho um cara muito legal, velho. Eu gosto bastante, admiro muito ele, assim, cara. Acho que alguns posicionamentos dele são meio extremos demais, assim, sabe? Não sei se talvez para viralizar, para polemizar, talvez seja uma estratégia, não sei também. Você acha que ele é um personagem ou ele é mais ou menos aquilo lá mesmo? Cara, não tem como saber. Não tem como saber? Podia fazer um podcast com o Jonathan e o 38, imagina, legal? Podia. Pô, legal pra caramba, mano. Jonathan, encaminhando aqui pro final, queria agradecer você. Deixa uma mensagem pros nossos telespectadores aí, de como você vê tanto o Bitcoin como o nosso país, o nosso mundo, de tudo que a gente falou aqui nos próximos 5, 10 anos. Deixa uma mensagem aí pra galera. Legal, cara. Deixa eu pensar... Mas, cara, uma coisa que eu falei, né, que é, tipo, não tentem mudar o sistema. Então, a gente vive muito inserido nessa bolha, assim, de brigas e discussões e loucuras que vem acontecendo. Então, a gente vê a política brasileira mesmo e a geopolítica mundial, né, explodindo, guerras e acontecendo e não sei o quê, e as pessoas, muitas vezes, ficam presas a isso e não sabem o que fazer, né, cara? Ou às vezes ficam tentando mudar isso, né? Como se a gente tivesse algum poder de influência nisso. A gente tem um poder mínimo de influência nesses cenários. Então,
saia do sistema, né? O objetivo é esse, né, cara? Procure alternativas e comece a construir. Claro que tu não vai sair do sistema do dia para a noite, enfim, nenhum de nós conseguiu fazer isso do dia para a noite, mas tu precisa realmente construir isso, é uma escada que tu vai evoluindo. E, cara, duas coisas, né? O Bitcoin hoje é a melhor alternativa realmente para proteção patrimonial, né? E eu falo isso porque eu sou advogado, eu sei como é que funciona. E, cara, só Jesus salva, cara. Então não adianta tu também ficar nessa noia de, o Bitcoin é meu salvador, porque não vai ser, né, cara? Em algum momento talvez esse cenário mude, enfim, mas hoje o que a gente tem é isso, né? A gente tem uma adoção massiva de Bitcoin e, cara, mesmo que tu não acredite, cara, se tu comprar um pouco hoje e os bancos começarem a comprar e as instituições começarem a comprar, eles vão botar dinheiro na tua mão, cara. Né? Então qual o sentido faz tu ficar com um dinheiro que só desvaloriza ou tu comprar um negócio que tu sabe que os bancos e instituições financeiras maiores do mundo estão comprando enlouquecidamente? Usar o sistema contra o sistema. Usar o sistema contra o sistema, né, cara? Quem que fez isso? O Warren Buffett, né? Como é que ele ficou rico, cara? Investindo em ações, cara. Né? E aí depois ele realmente conseguiu construir o império dele, enfim, o patrimônio dele e tudo mais, né? Então, tipo, as pessoas primeiro têm que construir isso para depois realmente ter a liberdade financeira e territorial, né? Maravilha. Jonathan, muito obrigado. A gente tem que liberar o Jonathan, que ele tem viagem marcada. Precisa ir daqui para o aeroporto rapidão. A gente pegou as horas finais dele aqui foi em legal, São Paulo. Né? Foi bacana. Muito bom. Muito bom. Obrigado por ter vindo. Obrigado, Rafa. Obrigado. Numa próxima aí, se quiser comparecer novamente, será um prazer receber. Portas abertas. Com certeza, cara, com certeza. E se você gostou, deixa aquele like maravilhoso, que só você pode deixar. Não deixe de se inscrever no Cripto Rico para você receber mais vídeos como esse. E ficamos por aqui, né, Rafa? Ficamos por aqui. Até a próxima. Valeu.